É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 15 de dezembro de 2020, hoje é terça-feira da terceira semana do Advento. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus que chega até a nós no Evangelho de hoje nos alerta sobre o risco que corremos quando ficamos somente no conhecimento da palavra de Deus e não a colocamos em prática. Conhecer a palavra de Deus e não vivê-la é conhecer a verdade e fazer opção pela mentira. Era o que acontecia com os líderes religiosos do tempo de Jesus. Estes conheciam bem as Escrituras, mas não viviam a palavra que conheciam. Colocavam pesados fardos nos ombros das pessoas e eles mesmos ficavam somente no discurso. Jesus desmascara essas autoridades dizendo: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Isto é, o povo excluído por esses líderes ouviu as pregações de João e se converteram, endireitando suas vidas, enquanto que esses líderes não deram crédito ao testemunho de João, não aceitaram o Messias anunciado por ele, não se abriram à conversão. Para despertar nestes líderes e hoje em nós a importância de uma revisão de vida, Jesus conta-lhes a parábola dos 2 filhos convocados pelo pai para trabalhar na vinha. O pai desta parábola representa Deus, e os 2 filhos representam 2 posturas diferentes diante o chamado de Deus, o que serve de advertência para muitos de nós, que dizemos sim a Deus, mas não assumimos este sim. Na parábola, o não do primeiro filho representa os cobradores de impostos e as prostitutas. Estes, a princípio, disseram não a Deus, optando por caminhos contrários, mas depois se converteram. Já o sim do segundo filho representa a postura dos líderes religiosos que a princípio disseram sim a Deus, mas o sim deles ficou somente na palavra, não os levou à conversão. Com qual filho nos identificamos? Com aquele que disse não, mas que depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha? Ou com aquele que disse sim,
mas que o seu sim ficou somente na palavra. Quem, comprometido com a palavra de Deus, não fica somente no discurso ditando o que o outro deve ou não deve fazer. Pelo contrário, ele coloca a mão na massa, ensina fazendo como Jesus fazia. O nosso sim a Deus deve ser sincero, autêntico. Deve nos colocar a serviço do reino, como foi o sim de Maria. Amém? Que você, meu irmão e minha irmã, fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia. E até amanhã.